Ele diz assim no versículo 10. Perdão, no versículo 9, ele começa no 9. Pensei muito sobre tudo que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido, né? Só ler esse pedaço, depois a gente vai continuar lendo o versículo 8. Mas olha esse questionamento que ele faz. Não é um questionamento que também a gente faz, né? Eu vejo pessoas más que fazem coisas más e elas são honradas quando morrem, né? As pessoas morrem e viram anjinhos, né? Parece que é isso, fica boazinhas, né? E elas são honradas naquele lugar em que elas fizeram maldade. A gente não vê essas coisas no mundo, nas pessoas, né? Então ele questiona essas coisas. Por quê? Por que os perversos são sepultados com honra? Por que tanta honra em cima deles se a gente sabe que eles fizeram muita maldade, né? E ele fala que isso não tem sentido. Ele trata essa questão. Ele trata outra questão também, a questão da maldade, porque justos são muitas vezes tratados como injustos, injustos tratados como justos. Por que isso acontece nessa vida? Isso não faz sentido. Então, o que o autor de Eclesiastes faz é tentar pensar sobre a falta de sentido da vida. Pensar sobre quando maus parecem cada vez mais prosperar na vida e justos cada vez mais se dando mal. Qual é o sentido nisso tudo? Qual é? Ele faz o questionamento para a gente. Parece que o nosso senso de justiça faz com que não aceitemos o que está acontecendo, essa maldade do mundo. E aí, quando a gente não aceita essa maldade do mundo, a gente tenta procurar razões, porquês nisso tudo. E aí a gente tenta achar culpados para isso. Então a gente se acha bom bastante e a gente acha que o mundo está errado. E aí a gente culpa Deus, Deus que não sabe fazer isso. A gente culpa todo o sistema social, toda a sociedade está errada. Ela que faz isso contra as pessoas. É a sociedade que produz pessoas más, que não sabe distribuir as rendas, deveria distribuir melhor. Deus não sabe fazer as coisas. Como é que ele coloca uma criança, nasce com uma, por exemplo, uma acefalia, né? Nasce sem o cérebro, nasce e morre, vive 3 dias, ou nem vive, nasce morto, uma condição terrível. E a gente fala, como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessas? A gente vai botando culpas em todo mundo, né? No mundo, que é injusto, tudo. E tem muita gente, deve conhecer gente assim, né? Que não encara essa aparente falta de sentido do mundo. E que todos nós, quando começamos a crescer e começamos a ver a maldade no mundo, a gente fala, mas por que o mundo é desse jeito? Por que é assim? Por que essas coisas acontecem? A gente não entende, né? E a gente fala, por quê? Por quê? E aqui é o questionamento do autor de Eclesiastes, né? Que a tradição nos coloca como Salomão já idoso, né? Um Salomão que já viu tudo nessa vida e que encara esses questionamentos, né? O porquê disso? Porque perversos são sepultados com honra, recebem honra, frequentam o templo e hoje são elogiados, né? Mas não mudam. Na mesma cidade que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Versículo 11. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Então ele está falando, olha, quando isso não acontece, quando as pessoas não são repreendidas pelo mal do que elas fazem, elas na realidade parece que estão sendo incentivadas a que cada vez o mal possa ser praticado. Não faz sentido, porque quanto mais maldade reina, mais maldade existe, cada vez mais as pessoas fazem coisas ruins e elas não são punidas por isso. E esse é um ciclo que parece que não tem fim. As pessoas fazem maldade, as pessoas não falam contra isso, acham bonito essa maldade, e cada vez mais pessoas fazem maldade. E parece um ciclo que não acaba.
Ele está falando que não é isso que acontece no mundo, não é isso quando a gente enxerga o mundo, não acontece essas coisas com a gente, ou com a pessoa que a gente ama, com a pessoa ao nosso redor. Não é isso que acontece. Ele está colocando o dedo na ferida disso. Ele não tem papas na língua para falar, o autor de Eclesiastes, e falar das coisas que realmente acontecem no mundo. E aí no versículo 12 e o 13, ele fala uma coisa que a gente pode achar que é uma bênção. Mas na verdade ele está colocando como se fosse aquilo que todo mundo diz. Olha o que ele fala no versículo 12 e no 13. Mas, ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. A gente, quando faz uma primeira leitura, parece que é algo legal que ele está falando aqui. É o que a gente pensa. O Senhor, no momento certo, vai exercer justiça contra os maus. Esse é o que a gente acha, é o que a gente pensa. Só que ele está utilizando isso aqui para falar que as pessoas falam isso simplesmente por falar. Não estão pensando sobre isso. É como se fosse um senso comum dos crentes. É como se fosse isso. Irmãos, aqui o que parece é que se essa pessoa está questionando a vida, está vendo o sofrimento. E aí quando você está sofrendo, quando uma pessoa fala esse negócio para você fala, tu está ficando doido. Isso não existe para quem está sofrendo, para quem está enfrentando essas questões. Quando fala isso, não, fique calmo, no tempo certo, Deus vai exercer juízo sobre as pessoas e tal. A pessoa fala, não, mas eu quero agora. Eu quero que as coisas aconteçam agora. Não quero esperar, 50 anos, 30 anos, eu quero que as coisas aconteçam agora. Então o que o autor de Eclesiastes está falando é exatamente isso. É uma explicação tradicional. Não fala muito para quem está sofrendo essa explicação. Essa explicação é boa para quando sua cabeça está tranquila. Quando você não está passando por um sofrimento forte. Aí sim você pode escutar essas coisas. Mas quando a gente está sofrendo, passando por isso, quando a gente fala uma coisa dessa, a pessoa fala, mas cala a boca, fica quieto. Não é a mesma coisa com os amigos de Jó? Lembra de semana passada que a gente falou dos amigos de Jó? E fala, mas não era você que animava a gente? Não era você que falava do seu Deus e etc? E agora você está aí nesse sofrimento? Parece que é exatamente isso, As pessoas não têm aquela empatia de falar a coisa certa na hora certa. Às vezes a gente deve ficar calado, de entender o sofrimento do outro. Às vezes as nossas palavras não vão adiantar para quem está sofrendo. Não adianta. Às vezes é mais a presença, é mais o abraço, é mais você estar junto. Mas você estar junto do que você falar alguma coisa que a pessoa não vai entender naquele momento. Não adianta. A pessoa não vai te entender naquele momento do sofrimento. E falar isso para o autor de Eclesiastes parece também não faz muito sentido, porque ele continua falando nos versículos que estão abaixo. Versículo 14. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem injustos. Isso não faz sentido. Não é isso que acontece na vida. Ele está continuando com esse seu questionamento. Os justos são tratados como injustos e vice-versa. Você deve conhecer muitos e muitos e muitos casos. Muitos casos. Quando aquele que faz aquilo que é correto é acusado de ser trouxa, de ser bobo. Não, você não pode fazer essas coisas. Não, você não pode ser tão trouxa assim. Não, você não pode. Não. E aquele que faz o que é errado é tido como esperto. O nosso famoso jeitinho brasileiro, o nosso jeitinho, das tal de acreditar nas coisas. Isso acontece. Acontece muito, 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 muito. O que ele está falando é o que acontece na vida. Ele está falando da vida como ela é. É a frase de Nelson Rodrigues. Mas que aqui cabe muito bem. Eclesiastes é a vida como ela é. Como acontece na vida. Ele está falando isso. A percepção das pessoas comuns do que acontece parece que tudo não faz sentido. O justo é tratado como injusto, o injusto como justo. As pessoas parecem que se dão bem. Mas que negócio é esse?
E aí no versículo 15, ele diz: eu recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e se alegrar. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhe dá debaixo do sol. Então o autor do Eclesiastes fala assim: no meio dessa aparente falta de sentido, dessa loucura da vida, onde bons são tratados como maus e maus como tratados como bons, nesse mundo que parece que está virado, o melhor a ser feito é se alegrar, para sustentar essa vida dura. Se alegre, coma, beba, se alegre. Faça isso. Mas a minha pergunta é: mas será? Será que é só isso? Será que isso é bastante? Será? O livro Eclesiastes que eu estou falando, ele tem um questionamento muito humano aqui, muito humano, do que as pessoas comuns acham. Tem os diálogos, tem o sábio que inaugura a carta, depois o mestre que está falando aqui, esse mestre que fala que tudo não há sentido, como abre o livro de Eclesiastes. Eles estão dialogando aqui, e aqui ele está exprimindo seus pensamentos. E esses pensamentos são duros, são difíceis, né? Então, para a aparente falta de sentido da vida, o melhor seria se alegrar. O melhor seria beber, seria comer, seria fazer festa, em meio a essa loucura. E aí eu pergunto: será que é só isso? Será que é só isso? Muita gente já falou, já utilizou isso. Não exatamente desse jeito, mas pensando. Muitas filosofias se pegam esse mesmo pensamento, do famoso comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então vamos aproveitar a vida, vamos se alegrar, né, nesse momento. Muitas filosofias se aproveitaram disso. Uma filosofia dessa é a filosofia de Epicuro, né, que acreditava nisso, que deveriam buscar os prazeres melhores da vida, buscar os prazeres da vida. Era uma escola hedonista em busca do prazer. Mas será que é só isso? E essa busca de prazer parece que é o que o sábio está colocando para a gente como resposta. Parece. Mas esse sábio é muito inteligente. Acredito que não seja só isso que ele está colocando. Versículo 16 e 17. A gente vai retomar isso depois. 16 e 17 diz assim: enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que dia e noite sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Isso o sábio é sábio, de verdade. Isso ele está sendo sábio. De falar: eu vejo que é canseira, ele fala isso, tudo é canseira, a vida é uma fumaça, é um vapor, a vida é vaidade, tudo é vaidade. No meu está falando não faz sentido, né? Na tua versão pode estar: e tudo isso é vaidade, tudo é vapor. Mas nisso ele tem alguma razão de falar. Quem descobriu o que está na mente do Senhor? Quem sabe o que está lá? Ninguém sabe. Ele está falando: os sábios tentam descobrir. Todos tentam descobrir. Os filósofos, os mais sábios dessa terra, tentam descobrir qual é esse sentido da vida, o porquê disso. Mas não vale a pena. Ninguém conseguiu encontrar. Ele está falando para a gente: buscar o porquê de toda essa falta de sentido é em vão. A vida já é cansativa e trabalhosa, e você correr atrás disso, você vai se cansar cada vez mais. Pode chegar até a loucura de achar o que está na mente de Deus. Por que a vida é desse jeito? Por que a vida é tão injusta e parece ser tão injusta? Irmãos, não há como saber. Esse que é o grande mistério da vida. Não há como saber. A vida realmente parece que é injusta. Parece que as coisas não têm sentido. E realmente é assim. Acontece. Crianças nascem, como eu falei, vivem 3 dias e morrem. Né? A minha irmã, né, viveu 3 dias só e morreu.
Por que ela nasceu então? A gente fala, mas por que nasceu? Uma criança que nasce morta? Sei lá, um jovem, a gente sempre coloca isso nas crianças, né? Mas as pessoas morrem. Às vezes a pessoa que a gente ama se parte, vai embora. E a gente fica sem entender essas coisas na vida. E a gente não tem resposta para isso, não tem. Então o autor de Eclesiastes bota o dedo na ferida e fala, realmente não tem. Não tem resposta para essas coisas. A gente viu Jó não obteve resposta para o seu sofrimento. A mesma coisa com relação a isso. Mas o que devemos fazer? O que devemos fazer com essa aparente falta de sentido na vida? O apóstolo Paulo, ele coloca uma coisa interessante para a gente. Lá em Romanos, no capítulo 11, do 34 ao 35. Ele fala assim sobre Deus. Ele fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? E está falando, e aí, quem fez isso? Quem deu conselhos a Deus? Ninguém deu conselhos a Deus. Tudo parte da mente de Deus. O apóstolo Paulo também, no mesmo capítulo, ele fala, na mesma parte, ele fala, pois Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Ele fala, e aí, qual o sentido? Antes dos gêmeos nasceram, ele já amou um e odiou o outro. Ele fala, isso aparentemente para a gente não faz sentido. Mas ele fala, é pela graça. Eles foram escolhidos pela graça. Então, se é pela graça, não há mérito nenhum, não houve mérito nenhum em Jacó, e não houve mérito nenhum, desmérito nenhum em Esaú. E a gente fala, e aí? Ele coloca outros questionamentos, há vasos de honra e há vasos para desonra.